Não falei que eu ia voltar? Não falei? Tamo de volta, meus queridos. Professor Matheus Tainan, o professor de exatas, o professor da física. Vem comigo, meu querido, vem comigo. Projeto Construindo Vencedores, transformando vidas. Como é que você tá? Fala pra mim. Você tá bem? Você tá feliz? Claro que você tá feliz, pô. Acabou de abrir uma aula de física? Não tem como. Aqui a tristeza, ó, vaza. Vai embora, meu querido. Vem comigo. Vem trabalhar essa disciplina incrível, maravilhosa chamada física. Embarca comigo nessa viagem. Rumo ao quê? Rumo à dilatação térmica. Dilatação térmica. Professor, você já falou de dilatação térmica na última aula? Falei dos sólidos. Agora é dos líquidos. Eu falei pra vocês que ia separar em duas partes, certo? Agora falaremos dos líquidos. Importante, importantíssimo, tá? Separei, gente, por que eu separei? Eu tô caindo. Separei porque dos líquidos a gente vai ter uma paradinha diferente, uma forma um pouco diferente. Então, decidi fazer duas aulas pra vocês, tá? Separadinho, bonitinho, maravilhoso, pra gente não ter problemas, né, no nosso futuro. Eu sou o professor Matheus Tainan, já tá me seguindo lá no Insta? Segue lá, pô, segue lá, me manda uma mensagem, professor, me explica de novo tal coisa. Professor, olha essa questão, me manda lá, pô, manda a questão. Eu te falei, né? 5h39 da manhã a gente acorda, resolve algumas questões, vai pra academia, malha, corre 2 km, volta pra casa, toma um banho, e aí tá preparado pro nosso dia, né? Pra um dia maravilhoso, um dia incrível. Certo, meus queridos? Pode manda mensagem e responderei sempre que possível, tá? Falaremos hoje de dilatação dos líquidos. Aqui acontece uma coisa diferente, tá? O slide, a premissa é a mesma, tá? Dos sólidos. Olha lá, eu vou falar pra vocês, relembrá-los, né? Sobre os físicos. Quais são os físicos, gente? Envolvidos aqui, ó, Galileu Galilei falou um pouquinho, né, sobre a expansão do ar quando ele está aquecido, esses experimentos com o termoscópio. Isaac Newton, o gigante, né, o maravilhoso, o sensacional, o incrível Isaac Newton. Eu falei, né, ele tem dedo em todos os ramos da física. Aqui não seria diferente, tá? Ele está aqui também envolvido. E o Joseph e o Jacques, né, falaram lá sobre a lei dos gases, né? Aquele Pivot-Pavotó, que você também já está bem ciente, está bem sabido disso aqui tudo, né, meu querido? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, tá? Um pouquinho mais curtinha, só dilatação dos líquidos, vai ter fórmula e tal. Então, senta aí que hoje é dia, meus amores, hoje é dia de fazer continha, né? Fazer exercício. Olha lá a definição, vem comigo. A dilatação dos líquidos é o fenômeno físico pelo qual um líquido aumenta de volume quando sua temperatura é elevada. Deixa eu botar aqui o marca-texto que você acha mais bonitinho, né? Quando é elevado, ou seja, aqui é a mesma premissa, né? Aumentou a temperatura, aumenta o seu volume, certo? Certo, aumentou, aumenta. Diretamente proporcional. Esse comportamento ocorre porque, com o aumento da temperatura, as moléculas do líquido se agitam com mais intensidade, afastando-se umas das outras e, consequentemente, ocupando um espaço maior. É isso. Quando você... só um exemplo, tá? Só um paralelo. Quando você tá colocando as compras dentro de casa, né? Tá tirando lá do carro, tá levando para casa, aí você deixa cair a garrafa de refrigerante. Nossa senhora, aí você vai escutar, hein? O que acontece, amores? Você percebeu que quando você deixa cair uma garrafa que tem gás dentro, ela fica bem rígida, ela fica assim mais dura do que o convencional? Por que isso acontece? As moléculas se agitam, né? Começa a bater aqui nas paredes da garrafa e ela fica um pouco mais rígida, né? Exatamente, isso é a nossa querida dilatação. Dos líquidos, né? Ela tenta ocupar um volume. Tá relacionado um pouco lá também com a outra parte da ondulatória. Beleza? Beleza? Lindo, né? Lindo, incrível. Ao contrário dos sólidos, os líquidos não têm forma própria. E é por isso, queridos, volta aqui comigo. É por isso que o estudo aqui é diferente. O estudo é paralelo ao de sólidos, tá? Porque como é que você vai calcular a dilatação da água, tá? Ou a dilatação de qualquer outro líquido, se ele não tem forma própria? Então, o que acontece? Para me observar essa variação, eu preciso colocar ele em um recipiente. Então, quando tem esse aquecimento, quando existe essa diferença de temperatura, eu tenho que considerar também a dilatação do frasco, tá? Aqui a gente vai utilizar o nome frasco ou o nome recipiente, tá? Então, eu preciso considerar também essas outras variações. Beleza? Tranquilo? Na tela. Mas sim um volume definido.
o que faz com que sua dilatação seja tratada de forma diferente. Como o líquido sempre está contido em um recipiente, geralmente sólido, é necessário considerar também a dilatação do próprio recipiente. Por isso falamos de dilatação aparente e dilatação real. Perfeito, meus queridos. Perfeito. Olha lá. Então, eu vou precisar identificar tanto uma quanto a outra, tá? Então, a nossa variação aqui vai ser um pouquinho diferente da anterior. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Na tela de novo, dá pausa, anota o que foi importante, baixa o slide. Você está assistindo pelo site, não tá? Tem o PDF bem aqui do lado, ó. É aqui ou é aqui? Fala pra mim, professor, é na direita, na esquerda? Tá, um dos dois lados aqui. Tem o PDF do meu slide. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Então, ó, vem comigo, vambora falar de dilatação dos líquidos. Você lembra da fórmula? Das fórmulas de dilatação? Nós temos a... Opa, cadê a caneta? Vamos apagar isso aqui. A gente vai escrever agora com a caneta. Hoje eu tô, hein? Hoje eu tô. Beleza. Nós temos a linear. Depois da linear, queridos. Superficial. E, por último, a volumétrica. Volumétrica. Se você se lembra bem, e eu tenho certeza que sim, você caiu nesse vídeo aqui logo depois da dilatação dos sólidos, não foi? Eu não sei se já tá bonitinho aí as playlists, mas eu vou colocar, tá? Eu vou organizar, se não tiver ainda, me perdoa, tô fazendo, tá? Muita coisa pra fazer. Eu vou colocar pra vocês a playlist direitinho, tá? Dilatação dos líquidos, dilatação dos sólidos, falar sobre termo, tudo bonitinho, tudo separadinho, pra você, ó, ter muita mais facilidade pra você estudar. E ó, vem comigo que tá, estamos apenas começando, meus amores, apenas começando, rumo à nossa aprovação. Depois de você formar em... o churrasco, meu irmão, o churrasco. Sou pequeno, mas eu como, viu? Nossa senhora, eu como bastante. Ainda vou levar meus amigos aqui, tá? Todos os professores vão junto também, viu? Então, amores, vamos lá. A dilatação linear é aquela que acontece em apenas uma dimensão. Você lembra da fórmula? Claro que lembra. Dilatação linear vai ser comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Beleza. O outro, superficial. Muito bem, professor. Duas dimensões. ΔS é igual a S inicial vezes o nosso beta vezes a variação de temperatura também. O beta é um pouquinho mais esticadinho, tá? E a volumétrica, volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Perfeito, meus queridos. Perfeito. Lindo. Lindo, é isso. Perceberam que matematicamente é tudo muito parecido? Hoje eu tô animado, hein? Chega, eu tô falando mais alto. Vamos lá, gente, vem comigo. Todas elas são muito parecidas matematicamente. Faltou o 3D aqui, hein? Faltou o 3D. Muito bem, 3 dimensões. Então, amores, o que é que muda de uma para outra? É só a dimensão. Linear, uma dimensão só. Superficial, 2. Volumétrica, 3. E é isso que muda entre uma e outra. Perfeito? E aí a gente também tem aquela relação. Você lembra da relação? Alfa sobre 1 igual beta sobre 2 igual o gama sobre 3. É isso, meus queridos, é isso. Essa é a relação entre os 3 coeficientes. Professor, a gente está falando dos sólidos, eu quero dos líquidos. Beleza, meu amor. A gente vai falar agora dos líquidos. Mas eu preciso que você tenha em mente isso daqui. A volumétrica vai aparecer pra gente na dos líquidos. Por quê, querido? Por quê? O que é volumétrico? O que é uma coisa que tem volume? Como é que é? É uma coisa que, exatamente, cabe coisa dentro, né? Me dá um exemplo aí, gente. Me dá um exemplo aí de uma coisa que tenha volume. Vai. Tô escutando. Copo é uma. Copo. A garrafa. A caixa do tênis é a caixa do tênis, que você guarda coisa lá, né, aleatória, né? Tem também. Muito bem. Mais alguma coisa? O balde? Você tá de parabéns. É isso aí. Adorei os seus exemplos. Exemplos ótimos de volumétrico. Beleza? Dilatação dos sólidos é isso. Eu vou pegar a volumétrica e vou usar lá na dos líquidos, porque eu preciso colocar o líquido dentro de alguma coisa. Beleza? Tudo bem? Paz de Cristo? Anota aí, dá pausa, relembre as suas fórmulas, né? E vamos falar da nossa querida formulazinha. Opa, passei demais, hein? Volta. Beleza. Tá lá, vamos falar da fórmula de dilatação dos líquidos. Gente, então vamos lá. Quando trata-se de líquidos,
eu vou precisar trabalhar com um recipiente. Ó, os desenhos, hein? O Anderson tá bem aqui na minha frente, ó. Ele vai me julgar se os desenhos ficarem feios. Então, ajuda no comentário aí. Fala, professor Anderson, tá de parabéns. Ensinou o Tainan direitinho a desenhar. Vambora, hein? Olha lá. Eu vou ter aqui um recipiente, tá? Esse recipiente, eu vou colocar aqui um negocinho para vazar. Esse recipiente está completamente cheio de água. Pode ser água, né? Pode ser um líquido qualquer. Um líquido misterioso. Tá aqui completamente cheio. E aí, eu vou colocar aqui embaixo, amores, ó, um outro baldezinho, tá? Vou colocar esse trem aqui para esquentar. Vamos lá, ó. Esquentando. Minha vela mágica, minha vela maravilhosa que aquece, volta aqui pra mim. Ele vai aquecer meu líquido de 20 para 150. Minha vela aqui é potente, meu irmão, é potente. Então, amores, o que acontece quando você eleva a temperatura de alguma coisa? Ele vai dilatar. Como é que é essa dilatação? Ele se expande ou ele se comprime? Se expande, perfeito. Se expande. Então, a temperatura aumentou, logo, o que aumentou junto? Isso, meu volume, né? O volume aumenta. Então, qual que é o problema assim, da dilatação dos líquidos? É que, beleza, vai aquecer e essa partezinha vai vazar, uma partezinha vai ficar lá dentro do recipiente, do novo recipiente, um pouquinho de líquido, certo? Certo. Inclusive, só para efeito de comparação, nos postos de gasolina, isso acontece com muita frequência. Inclusive, se isso for mal calculado, se o caminhão, hoje já não mais, né? Mas na época que isso começou a ser percebido, os donos de postos tinham prejuízos imensos por conta da dilatação da gasolina, certo? Então eles perdiam, às vezes, sei lá, 200 litros de combustível, imagina isso, por conta da dilatação. Assim como você ganha também, às vezes, 200 litros por conta de dilatação. Inclusive, aqueles tanques que colocam embaixo da terra nos postos, eles têm um certo gás, né, que o professor de química com certeza vai te explicar isso muito melhor, tá? Então esse gás, às vezes, durante essa transformação, você consegue ganhar combustível. Loucura, né? Loucura. Tudo tem física, gente, tudo tem física, assim como tudo tem arte, tudo tem química, tá? Tudo é filosofia, tá? Então aqui, construindo vencedores e transformando vidas. Vem. O que eu preciso considerar aqui, gente? Como eu estou esquentando o recipiente vai dilatar e o líquido também vai dilatar. Volta aqui primeiro que eu gosto de olho no olho. Então, tanto o líquido quanto o recipiente vão dilatar. Então, o que eu preciso escrever aqui, ó? Qual vai ser a minha fórmula, queridos? A fórmula vai ser assim, ó. Minha dilatação volumétrica, né, de volume, vai ser, o que ela vai ser? Eu vou chamar de real, tá? R de real. Eu vou escrever assim, real, para não ficar muito, né, muito esquisito. Vai ser a minha variação de volume aparente mais a variação de volume do recipiente. Ó, você pode colocar, volta aqui, você pode colocar recipiente, você pode colocar frasco, você pode colocar o que você quiser, tá? Mas esse coeficiente aqui, esse cara aqui é o do recipiente, tá? É do que contém o nosso líquido, tá? Então a real vai ser esse cara aqui. O que vai ser aparente, pessoal? A aparente é o quanto que vaza, é o quanto que extravasa, o quanto que está saindo do recipiente original, tá? Mas a gente está sabendo que, além dela, o recipiente também vai dilatar, tá? O que está dentro do recipiente também dilata, tá? Então, lembrando que como isso aqui é uma soma, o que isso significa? Que as unidades de medida são iguais, perfeito? São todas iguais. Logo, meus queridos, eu posso fazer a movimentação dessa fórmula, beleza? Por exemplo, eu posso pegar esse cara aqui que eu circulei e jogar para lá. Se ele está positivo, ele vai para lá como? Negativo. Então, a variação de volume aparente vai ser a variação de volume real menos a variação de volume do frasco, né? Ou do recipiente que o contém. Tá? Por que eu tô falando isso? Gente, questão teórica, a gente vai fazer uma hoje, então já tô adiantando para você o que pode aparecer lá nos exercícios. Beleza? Na tela para você anotar, dá pausa, anota direitinho e vamos lá? Já, professor, vamos fazer exercício? Hoje eu tô animado, meu irmão, hoje eu tô animado. Essa aula vai ser mais curta mesmo, porque você já sabe sobre a dilatação dos sólidos. Você já sabe tudo, que eu tenho certeza que você sabe.
Então, por isso que eu estou adiantando, tá? Pra gente começar a fazer, porque as atividades, as de cálculo vão ser, legais, viu? Vão ser divertidas. Então, anota e vamos lá. Tentar fazer alguns exercícios? Podemos? Podemos? Então, beleza, podemos. Questão. Ah, não, antes. Tô queimando a etapa, gente. Meu Deus, olha só. O que eu falei aqui pra vocês. Desculpa. Tem da água. Professor, por que o senhor colocou da água? Gente, a água, ela vai ter um comportamento bem diferente. Bem esquisito. É o comportamento anômalo da água. Tá? Anômalo. Quando a gente aquece alguma coisa, qual que é a tendência do volume? Professor, a tendência do volume é aumentar, certo? E quando você resfria essa coisa, né? Professor, a tendência é diminuir, né? Lembra que a gente falou da régua? Se você coloca uma régua de metal no congelador, a tendência é que ela diminua, né? É pouca coisa, tá, gente? É óbvio, não tô falando que vai diminuir 3 centímetros, não. Quando congela, ela fica um pouquinho menor. A água, ela tem um comportamento bem diferente. O que acontece? Já fez um experimento? Pega uma garrafa de plástico, aquelas que não tem muito valor, coloca a água até a tampa e coloca no congelador. O que vai acontecer? Às vezes já até aconteceu com você, né? Você coloca um negócio no congelador e esquece. Quando você volta, ele expandiu. Então, quando ela congela, ela expande e até estoura a sua garrafa. Quem nunca esqueceu uma lata de energético, uma lata de refrigerante no congelador e no outro dia falou, nossa, meu refrigerante. Aí você abre, tá tudo estourado, sujo os trem tudo. É uma maravilha para limpar depois, né? Isso acontece. Então, com a água, acontece um processo diferente. Mas esse processo, gente, só acontece entre essas temperaturas aqui, ó. Entre 0 e 4 graus Celsius, tá? Ou seja, colocou lá no congelador, vai expandir, vai estourar tudo e você vai perder sua garrafa e ainda vai ficar chateado, tendo que limpar tudo, né? Então, olha só, queridos, vamos lá. A água apresenta um comportamento anômalo entre 0 e 4. Nesse intervalo, ao ser aquecida, ela se contrai ao invés de se dilatar, aumentando a sua densidade. Sua densidade máxima ocorre a 4 graus Celsius. Acima de 4 graus, a água volta a se comportar como os demais líquidos, dilatando com o aumento da temperatura. Esse fenômeno é fundamental para a preservação da vida aquática, pois mantém os fundos lagos em estado líquido, mesmo em temperaturas muito baixas. Você já percebeu isso naqueles lagos congelados que a gente vê na TV, vê nos filmes? Só tem gelo na parte de cima. Quando você quebra e entra, a água está líquida ainda. Mas, professor, por quê? Por conta disso. Então, para quem acredita no divino, né, para quem acredita em Deus, fala que isso é a perfeição, né, de Deus na natureza. Mas tá lá. Isso acontece por conta de a água só apresenta nesse intervalo aqui, tá? De 0 a 4. Beleza? Abaixo disso e acima disso, ela volta a se tornar normal. né? Comporta-se de acordo com os outros líquidos. Beleza? Tudo bem? Então esse comportamento anômalo da água precisa ser lembrado, tem que estar fresco na sua memória, porque como ele é diferente, é isso que é cobrado lá nos nossos vestibulares, quando trata-se de questões teóricas. Beleza? Tudo bem? Anota aí, dá pausa, escreve o que você precisa anotar, que, gente, agora sim, nós temos o quê? O que na tela? Exercício, meus amores, exercícios. Exercício de número 1 tá lá. Um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em seguida, ele é aquecido até atingir a temperatura de 80. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido é 3,8 vezes 10 a menos 4 e que o volume inicial é 500 ml, calcule a dilatação sofrida pelo líquido. Despreza do recipiente. Professor, por que o senhor colocou essa? Gente, eu coloquei essa só para vocês observarem que... Tô desfocado, gente? Tô não, né? Tô focado. Beleza. Só pra gente entender que a dilatação dos líquidos é a mesma fórmula da volumétrica lá dos sólidos, tá? É a mesma coisa. Como que ele pediu pra gente desprezar do recipiente, vamos tentar aqui só pra aquecer, só pra gente começar a entender como é que funciona. Então, amores, a dilatação volumétrica é o meu volume inicial vezes o coeficiente gama vezes a variação de temperatura, correto? Correto. Qual que é o meu volume inicial, gente? O volume inicial, professor, tá aqui, ó, 500 ml, 500. Qual que é o meu coeficiente? Professor, o coeficiente é 3,8.
3,8 vezes 10 elevado a menos 4. Perfeito. Qual que é a variação de temperatura? O que era a variação mesmo, gente? Final menos inicial. 80 menos 20, eu tenho 60. Lindo, lindo, maravilhoso, incrível. Então, amores, olha só. Aqui, a partir de agora é só matemática, tá? Só cálculo. Depois a gente analisa fisicamente. Esse 10 elevado a menos 4 significa que eu vou voltar algumas casas, correto? Correto, então vem comigo. Eu posso voltar 4 casas. Isso significa que eu posso cortar 4 zeros. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Cortei 3 zeros. Se eu cortei 3, gente, sobrou quanto lá no expoente? Era 4, tirei 3, sobra 1. Então, minha variação volumétrica vai ficar 5 vezes 3,8 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 1. Perfeito? Entendeu? Entendeu. Professor, quanto que é 5 vezes 6? Ah, meu amigo, 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 3,8 vezes 10 elevado a menos 1. Por que o senhor fez isso, professor? Gente, pulo do gato. É isso que é a física, é o pulo do gato. Eu fiz isso para aparecer mais um zero. Por quê? Cortando esse zero, agora sim a gente pode cortar com esse base 10. Acabou. O que sobrou? Variação de volume, 3 vezes 3,8. Qual que é a minha variação de volume, gente? Quanto que dá 3 vezes 3,8? Ah, professor, dá 11. 3 vezes 8 dá 24, 3,4, 11,4 ml. Vamos tentar entender, queridos? Vamos tentar, vamos lá. Só pra gente ver, tá? É óbvio que isso aqui não é um exercício real. Mas olha só. Eu tinha 500 ml de um líquido, né? Inicial. E ele foi de 20 para 80, eu aumentei em 60 graus Celsius a sua temperatura. Ele foi de 500 para quanto? Se eu perguntasse para vocês qual foi o volume final, o volume final seria 500 mais 11,4. 511,4 ml. É isso. Ou seja, olha o tanto que extravasou, olha o tanto que ele ganhou, né, de ml. Entendeu? Entendeu? Coloca aí na tela, dá pausa, anota e vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima? Questão de número 2. Questão de número 2. Tá na tela para vocês. Questão teórica, hein, amores? Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica-se que certo volume do líquido transbordado, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Esse volume mede, vamos lá, queridos, o que eles estão falando então? Ele está falando do volume que é transbordado. Você lembra da fórmula? Variação de volume real é igual a variação de volume aparente mais a variação de volume o quê? Do frasco. Vou colocar F de frasco para não ficar o mesmo R de real, tá? Ele pediu do transbordado. O transbordado era o quê, gente? O transbordado é o aparente, correto? Correto. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar para o outro lado. Então como é que vai ficar? Variação de volume aparente é igual a variação de volume real menos a variação de volume do frasco. Vamos olhar as alternativas agora? Então quer dizer que é a dilatação absoluta do líquido menos a do frasco? Nossa, de primeira, hein? De primeira, a real menos a do frasco. Tá falando lá, a letra B, é só a do frasco? Não, eu não posso considerar só a do frasco. É só a do líquido? Não é só a do líquido. É só a aparente? Não é só a aparente. A dilatação do frasco mais a do líquido? Não, não é mais, é menos. Então tá lá. Ave Maria no bolso, hein? Ó, um mel. Lindo, lindo demais, gente, maravilhoso. O que você achou? Fácil, né? Mais uma vez na tela. Anota o que você precisa anotar. E vamos para a questão de número 2? Desculpa, de número 3? Bora! Questão de número 3. Olha lá. A respeito da dilatação irregular da água, como é que é o nome dessa dilatação irregular? Comportamento anômalo. Anômalo da água. Lindo, maravilhoso. Marque o que for verdadeiro. Marque o que for verdadeiro. Todos os líquidos, ao sofrerem variação de temperatura de 0 a 4, diminui seu volume. Somente a água faz o contrário. Gente, que isso, hein? Todos os líquidos fazem isso? Não. Ele fez tudo o contrário aqui, né? Tudo o contrário. É só a água que faz isso. O resto não faz, não. É só a água. Então tá trocado. Letra B. Quando a temperatura da água aumenta,
entre 0 e 4, seu volume diminui. Lindo, maravilhoso, incrível. Exatamente o que a gente falou logo no slide lá antes do exercício, não foi? Foi. Você tinha percebido isso? Você marcou a B, não marcou? De cara você já olhou e falou, ah, professor, letra B, sem caô. Quando a água está a 4 graus, a sua densidade é a mínima possível? Não, é a máxima possível, né? Errado. A dilatação irregular da água é percebida entre os intervalos 0 a 4 e de 40 a 60? Não. Se fosse só até aqui, ó, estaria correto, não estaria? Mas isso aqui deixou a nossa questão errada. Perfeito, letra B. Eu não sei como é que meus amigos aqui de humanas gostam de questão teórica. Eu acho muito mais difícil, você tá doido. É muito mais difícil ter que analisar, ter que ler tudo, um negocinho ali, erra tudo. Mas tá lá, ó, questãozinha teórica. Então, parabéns para os meus amigos e parabéns para você, que também acertou de primeira essa questão, não foi? Não foi de primeira que você olhou e falou, ah, isso aí é a letra B, sem caô. Vai lá, pessoal, anota, dá pausa, analisa tudo e vamos? Vamos para a questão de número 4? Na tela, questão de número 4. O coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo é esse aqui, ó. 0,9 vezes 10 a menos 3. Um recipiente completamente cheio contém 3 litros de óleo e sofre uma variação de temperatura de 50. Sabendo que o volume extravasado do petróleo corresponde a 115 ml, determine a variação de volume do recipiente. E agora? E agora, meu irmão? E agora? Meus irmãos e minhas irmãs, meus consagrados, o que faremos agora? Qual que é a fórmula, queridos? Ó, eu vou colocar a fórmula assim, ó. Eu vou colocar o real. Como é que é o real, gente? É o aparente mais o quê? Ah, professor, é o aparente mais o do frasco. É o aparente mais o frasco. Certo? O que ele pediu pra você, gente? O que ele te pediu? Ele pediu do frasco, né? Do recipiente. Pediu do recipiente. Ele me falou qual que é a aparente? Ah, ele falou. Falou, professor. Qual que é a aparente? Tá aqui, ó. A aparente corresponde a 115 ml. Perfeito? Ah, professor, perfeito. Equivale a 115. E qual que é a real? A real não sei. A real a gente consegue calcular, não consegue? Consegue. Como que a gente calcula a variação de volume? Ah, professor, como é que é? Volume inicial vezes o quê? Tô escutando. Variação de volume vezes, desculpa, o coeficiente vezes a variação de temperatura. Igual a aparente, que a gente já sabe quanto que é, mais a do frasco, que é o que a gente quer descobrir. Lindo, lindo. Vem aqui comigo, vamos colocar aqui, substituir valores. Qual que é o volume inicial? O volume inicial tá aqui. 3 litros. Pode colocar litro, gente? Não pode. Tem que ser em ml. 1 litro tem quantas ml? 1000. 3 litros, 3.000 ml. Qual que é o coeficiente de dilatação, gente? Ah, tá aqui, ó. 0,9 vezes 10 a menos 3. Qual que é a variação de temperatura? Variação de temperatura, 50. Qual que é o meu volume aparente? 115 ml. Mais a do frasco, que é o que eu quero descobrir. Beleza. Só cálculo agora, hein, amores? Beleza. Esse menos 3 aqui representa o quê? Que eu posso cortar 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Cortei. O que sobrou? 3 vezes 50. 3 vezes 50 dá 150. Vezes 0,9 igual... Isso aqui morreu, né? Igual a 115 mais a do frasco. Perfeito. Quanto que é, gente? 150 vezes 0,9. Faz aí pra mim. Ah, professor, 150 vezes 0,9 é 135. Igual a 115 mais a do frasco. Lindo. Esse cara aqui tá positivo, como é que ele vai pra lá? Ah, negativo. Então o volume do frasco vai ser 135 menos 115. Quanto que é 135 menos 115, gente? O frasco, então, vale 20 ml. 20 ml, letra O, A. Lindo, maravilhoso, gente. Sensacional, fantástico. Adorei. Você gostou? Eu gostei. Eu gostei demais disso daqui. Nossa senhora. De novo na tela pra você. Dá pausa, analisa e vamos seguir em frente.
Vamos seguir? Vamos seguir. Ah, tô cansado. Tá cansado, meu irmão? Tá cansado? Dá uma pausa, bebe uma aguinha, vai ao banheiro, dá um abraço na sua mãe e fala: mãe, esse ano é meu. Esse ano eu vou conseguir. E volta. E vem comigo fazer a questão de número 5. Vou fazer o desafio então da questão número 5, hein? Tá lá a questão de número 5 na tela. Dá pausa. Questão teórica, hein? Questão fácil. Dá pausa. Tenta responder. E coloca lá pra mim no comentário. Sem roubar, hein? Sem colar. Tenta colocar pra mim o que você pensou nessa questão. Fala pra mim, fala que eu vou ler. Ou então manda lá no meu Instagram. Professor, essa questão aí, questão 5, tira um print, me manda. Essa eu consegui fazer, que eu acredito em você. Eu acredito que você conseguiu fazer. Questão de número 5 tá lá na tela. Mackenzie, hein? Quando um recipiente totalmente preenchido com um líquido é aquecido, a parte que transborda... Qual é a parte que transborda, gente? Representa sua dilatação o quê? Aparente. Perfeito. A dilatação do líquido, qual que é a outra dilatação? A dilatação o quê? A dilatação real do líquido é dada pela... Como é que é, gente? A dilatação é dada pela o quê? Do frasco? É a soma, né? Muito bem. Vamos colocar aqui a fórmula. Variação real é igual a variação aparente mais a variação do frasco. Beleza. Então, é a soma. Não tem uma soma aqui, amores? Tem uma soma. Da dilatação do frasco. E a dilatação, o quê? É a soma da aparente. Aqui é aparente também, de novo. Aparente. Então, vamos ler a frase agora completa. Quando um recipiente totalmente preenchido com um líquido é aquecido, a parte que transborda representa a sua, olha aqui pra mim, representa a sua dilatação aparente, é o quanto vazou. Perfeito. A dilatação real, qual que é a dilatação real, amores? Do líquido é dado pela soma. Soma de quê? Da dilatação do frasco com a dilatação aparente. Nossa, lindo, lindo, lindo demais. Era só saber a fórmula. Era só isso. Questão da Mackenzie era só isso, meus queridos, só isso. O que a gente vai marcar agora? Ah, professor, aparente, real, soma, aparente de novo. Letra A. Letra A. Letra A. O que você achou? Fala pra mim. O que você achou da dilatação dos líquidos? Eu achei incrível. Achei maravilhoso. Eu vou trazer pra vocês uma lista só com dilatação, tá? E só com dilatação. Eu já tenho, falta a gente fazer a questão 5 da dilatação dos sólidos. Lembra que a aula estava muito longa? Vamos começar com ela, tá? Questão incrível da FUVEST. Um mel, maravilhosa, tá? Espero vocês na aula de exercícios, tá? Sobre isso aqui. Não deixe de assistir os outros vídeos, as outras aulas, não só de física, tá? Matemática, tem português, tem redação, tem arte. Só professor de ponta, meu amigo. Só professor maravilhoso, tá? Incrível mesmo. Eu sou o professor Matheus Tainan. Eu ensino física pra vocês nesse projeto maravilhoso Construindo Vencedores. Gente, muito obrigado. Fiquem bem. Até a próxima e tchau!